Elon Musk é o cofundador da OpenAI, talvez a empresa de tecnologia mais promissora da década. Analistas estão apontando que o impacto da OpenAI com a ferramenta ChatGPT ou ChatGPT pode ser semelhante à criação da Microsoft, Google e Facebook, podendo ser um novo marco na internet e na nossa história consequentemente. Mas o que faz a OpenAI? Quais são os seus planos e por que Elon Musk participou da criação de uma empresa tão promissora e depois saiu dela? Para entender tudo isso, é importante compreender primeiro por que tem tanta gente falando desse tal de ChatGPT, que eu vou chamar assim mesmo aportuguesado, beleza? Então, o que é isso? ChatGPT é a mais nova ferramenta chatbot da OpenAI. E é basicamente um robô treinado com dados massivos na internet até 2021 e que consegue conversar com humanos de forma natural. Para o treinamento dessa ferramenta foram utilizados vários textos, uma quantidade absurda de textos. A OpenAI pegou cerca de 45 terabytes de dados de textos e treinou uma inteligência artificial com esse conhecimento de uma forma que conseguisse ali conversar com humanos e atender a demandas específicas em diversas linguagens e aí inclusive português. E é claro, em inglês ele acaba tendo um desempenho um pouco melhor. E voltando um passo, vale ressaltar aqui que arquivos de textos eles são muito leves, então cabe muito texto em um arquivo pequeno. Então um computador treinado com 40 terabytes de textos é muita coisa, ele foi treinado com muitos dados. Então conversando com o ChatGPT, você pode pedir para ele escrever artigos sobre os mais diversos assuntos, contar histórias, criar contos, criar histórias fictícias, escrever notícias, poemas, criar piadas, fazer roteiros de vídeos e até roteiros de stand-up comedy originais. Curioso que teve um pessoal que utilizou para criar cantadas para o Tinder, ou então criar descrições para perfil de aplicativo. Porque claro, esse robô, ele deu uma olhada, varreu a internet, viu várias dicas e aí ele consegue construir algumas dicas. Isso é incrível. E como você pode acessar o ChatGPT, se você não conhece? É bem simples acessar, você pode fazer isso online através do navegador, basta procurar por OpenAI ChatGPT. Você pode efetuar o login com a sua conta Gmail, do Google ou com o Facebook e também pode criar uma conta normalmente com o seu e-mail. E aí você pode ir lá e criar a sua cantada. Boa sorte! Além do ChatGPT, a OpenAI tem ainda o DALL-E 2, que é capaz de gerar imagens a partir apenas de uma descrição. Essa imagem, por exemplo, foi feita quando eu pedi uma imagem de um homem em um quarto escuro antigo conversando com um monstro sobre a vida. Eu botei essa descrição e ele me entregou essa imagem. E esses são só alguns exemplos do que é possível fazer utilizando as ferramentas disponibilizadas, e aqui eu nem tô falando do que é possível fazer integrando esses sistemas dentro de outros softwares ou fazendo combinações com outras propriedades intelectuais, que é o que deve começar a acontecer daqui para frente de uma forma mais robusta. Imagina o benefício de uma empresa como a Adobe em implementar algoritmos assim avançados dentro dos seus softwares de edição de vídeo ou então no Photoshop. Ou então a Microsoft colocando esses códigos para funcionar em harmonia com o Windows 11. E só abrindo um parênteses aqui, a Microsoft é a única licenciada até o momento para implementar essas ferramentas da OpenAI em seus serviços. E ela já faz isso. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E aí você deve estar se perguntando, mas Neri, e o Elon Musk nessa história? Eu já chego lá. Porque assim, apesar de incrível, nem tudo são flores. E há diversos poréns que podemos pensar em relação a essas ferramentas. E Elon Musk com certeza pensou nelas. No caso da OpenAI, o ChatGPT, ou ChatGPT e também o DALL-E, elas foram criadas com conteúdos disponibilizados online, ao redor do mundo, e de direitos autorais de outras pessoas. Ou então, colaborações de outras pessoas. As imagens, por exemplo, se baseiam em fotografia, pinturas, animações, retratos e outras imagens criadas por artistas, jornalistas. Quem que permitiu que fossem utilizadas essas imagens, esses conteúdos para o treinamento de uma máquina? Uma máquina essa que pode ter um impacto muito grande no destino da humanidade. Porque assim, tudo bem esses conteúdos que estão na internet serem públicos, eles são públicos para que outras pessoas utilizem. Você, a gente vai ali, acessa, comenta, se inspira, cria outro trabalho, comenta, cita. Mas se uma empresa utiliza seus textos para criar algo que pode ter um impacto gigante na trajetória da humanidade e da internet, da tecnologia, enfim, é a mesma coisa? Essa é uma reflexão bem importante. A gente está falando de um assunto aqui que é delicado e foge um pouco à regra de outras questões legais que são mais simples, assim, banais, do dia a dia, Então, a gente está falando de
inteligência artificial. E quem já acompanha esse tema sabe que ele não é um tema que se pode simplesmente ser feito de qualquer forma, não pode ser discutido de qualquer forma. Tem um perigo aí. E na teoria, as pessoas por trás da OpenAI sabiam disso, sabem disso. A empresa foi criada em 11 de dezembro de 2015 por Elon Musk e Sam Altman e começou como uma empresa sem fins lucrativos, isso é importante, e tinha como objetivo estudar a inteligência artificial de forma segura e ética. Isso foi muito ressaltado no início, na fundação dessa empresa. Musk sempre compartilhou o seu medo de crescimento desenfreado da inteligência artificial e, ao que tudo indica, investir na área de inteligência artificial foi uma forma pessoal de ele tentar cuidar para que isso não saísse do controle. No documentário Você Confia em Seu Computador, de 2018, o bilionário fala: a inteligência artificial não tem que ser má para destruir a humanidade. Se ela tiver um objetivo e a humanidade simplesmente estiver em seu caminho, vai destruir a humanidade como uma coisa natural, sem nem pensar a respeito, sem ressentimentos. É como quando estamos construindo uma estrada e um formigueiro está no caminho. A gente não odeia as formigas, nós estamos apenas construindo uma estrada e aí, adeus formigueiro. E essa é uma preocupação de muitas pessoas envolvidas com inteligência artificial, porque há um medo muito grande de que ela saia do controle dos humanos. E essa não é uma reflexão puramente apocalíptica. Entre os estudiosos mais famosos, Stephen Hawking foi um dos que mais marcou, comentando que a inteligência artificial é um risco real e que de fato pode acabar com a humanidade. E essa foi também uma das preocupações de Musk desde o início, demonstrando aí essa preocupação lá atrás com a OpenAI. E uma das primeiras notas, logo no comecinho da empresa, ele explica que é difícil imaginar o quanto a inteligência artificial poderá beneficiar a humanidade e que o mesmo vale para o quanto ela pode prejudicar. Com isso, também em 2018, já em fevereiro, Musk deixa de ser um dos principais integrantes e se afasta, sendo substituído por uma série de outros investidores, incluindo Gabe Newell, fundador da Valve, o cara dos joguinhos. Certamente que sim. E aí a gente começa a entender de fato por que Elon Musk se afastou da OpenAI. Foram algumas as justificativas dadas por ele ao longo do tempo. A nota oficial, a primeira informação que a gente teve sobre a saída, explica que Elon Musk estava deixando, o conselho principal, mas que continuaria a contribuir financeiramente com a organização e que um dos motivos de sua saída tinha relação com a Tesla, que também estava aumentando seu foco em inteligência artificial. Vale lembrar que a Tesla está investindo pesado para criar veículos que consigam dirigir de forma totalmente autônoma, com um nível de segurança altíssimo. E não só, ela quer levar o que está sendo desenvolvido em seus carros para outros tipos de robôs, como os robôs residenciais. E sim, parece bem conflituosa essa ideia de que você detesta a inteligência artificial, mas aí você vai lá e investe massivamente em inteligência artificial, mas nenhuma dessas declarações são secretas, e eu acho que você temer algo não te impede de querer fazer algo. Pode até ser um motivo a mais para você tomar frente nisso, que para ele é algo inevitável. Inteligência artificial ele mesmo reconhece que é algo inevitável. E apesar de muita gente estar falando do ChatGPT agora, já faz um tempo que a gente está ouvindo falar sobre suas capacidades, só que agora que ele foi liberado para teste para público. Em 2019, a OpenAI lançou uma prévia do GPT-2, que era uma versão mais recente do ChatGPT que a gente tem agora, que utiliza o GPT-3. Então ela foi treinada com uma base de dados menor e foi lançada, disponibilizada para jornalistas, e muitos deles ficaram assustados com a precisão com que o software conseguia replicar textos automaticamente, com bastante qualidade. Na época já, a própria empresa disse que estava com medo de liberar a ferramenta para todos, com receio das possibilidades de povoar a internet com fake news. Afinal, o ChatGPT, ele consegue construir textos que são muito organizados e com técnicas jornalísticas de forma muito convincente. Você consegue pedir para ele fabricar um artigo, uma notícia. Também vale lembrar que em 2019 o assunto fake news estava muito em alta. Então, a preocupação não só com questões éticas, mas também com a própria imagem da empresa, isso pode ter feito com que a empresa não tenha cometido um grande erro liberando algo poderoso antes da hora. Não que agora a gente esteja pronto para isso. E mesmo sendo liberado só para jornalistas, o GPT-2 já causou uma polêmica grande entre os jornalistas. Elon Musk chegou a comentar em um tweet, ele botou assim, para deixar claro, eu não estou envolvido de perto com a OpenAI. Faz mais de um ano e eu não tenho gerenciamento ou supervisão do conselho. Esse era um tweet sobre um artigo comentando o quão assustador
era o fato de já essa ferramenta conseguir replicar a forma como os jornalistas escreviam. E na sequência ele aproveita para explicar um pouco mais sobre a sua saída. Ele falou: eu tive que focar em resolver um volume muito alto e doloroso de problemas de engenharia e fabricação na Tesla e SpaceX. E ele também comenta que as duas empresas precisavam e competiam pelos mesmos profissionais, e aí foi melhor se afastar. No entanto, segundo a própria OpenAI, ele ainda é conselheiro e investidor, apesar de não ficar claro qual é a sua porcentagem ali da empresa. Mas além da questão tempo, questão Tesla, competição e investimentos, nesse mesmo tweet em que ele comenta que as empresas acabavam precisando dos mesmos funcionários, ele também menciona que não concordava com algumas coisas que a OpenAI queria fazer. Então, a gente não sabe o que é, mas com esse contexto mencionado aqui ao longo desse vídeo, a gente pode ter algumas ideias. A OpenAI surgiu na era Elon Musk como uma empresa sem fins lucrativos, e em 2019, quando resolveu não lançar a público o GPT-2, também decidiu criar uma nova empresa de fins lucrativos chamada nos papéis de OpenAI LP. Pouco tempo depois, o que não parece ter sido uma coincidência, a empresa recebeu investimento de $1 bilhão da Microsoft para que os serviços dela fossem implementados no sistema Azure. Agora, o mais interessante é que há rumores indicando que a Microsoft vai investir $10 bilhões para a implementação mais profunda dos códigos da OpenAI em serviços da Microsoft. Isso tudo, é claro, com exclusividade para a empresa, pelo menos nesse início, mas isso é assunto aí para outro vídeo. Por hora, o ChatGPT segue com muitas demandas e estuda liberar até uma versão paga. Você pagaria? O que você acha disso tudo? Elon Musk, Microsoft, ChatGPT, tudo isso é o futuro? Será que eles estão perto do que a Google está fazendo? Porque a Google não libera tudo que ela está fazendo para os outros testarem assim. Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo e a gente conversa nos comentários, beleza? Grande abraço, a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau. Fui!